É um privilégio para mim estar aqui com vocês para falar de um tema que tem sido objeto de estudo para mim há mais de 16 anos. Por que eu comecei a estudar esse tema? Eu comecei a estudar esse tema porque depois de trabalhar 8 anos como gestora do ensino superior, em 2010 eu voltei para a educação básica. E quando eu voltei para a educação básica, eu me assustei. 8 anos no ensino superior, quando eu volto para a educação básica, eu encontro um monte de sigla. TEA, TOD, TDA, TDAH, e eu falei, o que é isso? 2010, eu volto para a educação básica e encontro um monte de criança de inclusão. 8 anos que eu passei fora, ao voltar eu encontro um outro cenário. E eu falei, o que está acontecendo? Por que tantos laudos, tanta criança de inclusão? Comecei a buscar respostas em 2010. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouquinho o resultado desses meus estudos e daquilo que a ciência tem nos mostrado, tá bem? O tema desse nosso encontro aqui é o risco do uso excessivo de telas. Eu vou pedir para passarem, não sei se eu estou apertando certo. O risco do uso excessivo de telas. O que é excessivo? Nós vamos responder. Quanto pode, quanto não pode? Nós vamos responder. Em 2020, nós fomos surpreendidos com a pandemia. E, a partir dali, crianças que não usavam telas foram forçados a usar telas para estudar. E, evidentemente, a tela não era só para estudar, a tela também foi uma opção de entretenimento, de lazer, porque elas não podiam sair de casa com a pandemia. Crianças que não tinham hábito foram forçadas a desenvolver hábito. Essa terapeuta, Chris Rowan, escreveu em 2021 o seguinte: a partir da pandemia, o uso doméstico e escolar de dispositivos de tela aumentou acentuadamente, com muitas famílias relatando que gerenciar o uso ficou praticamente impossível. Então, muitos atribuem à pandemia esse fato. Só que, por outro lado, a constatação dessa terapeuta canadense, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, o primeiro instituto, em 2011, porque aqui no Brasil não tinha nada escrito sobre esse assunto, eu encontrei esse instituto que desde 2007 estudava esse tema, da doutora Chris Rowan, já vou mostrar para vocês. E ela diz assim: só que os vícios em dispositivos de tela deve ser visto como um mecanismo de enfrentamento de uma disfunção familiar. Ou seja, a criança não fica viciada em tela se um adulto não der para ela a tela. E Chris Rowan diz: crianças que são viciadas têm famílias disfuncionais, ou seja, famílias que já são viciadas em telas, famílias que não têm conversa na mesa, estão com o celular na mesa, não tem lazer junto. Então, ela diz assim: o problema não é a criança, mas os sistemas que cercam a criança que precisam mudar. Quais são os sistemas que cercam a criança? A família e a escola. Quem é que está dando tela para as crianças? A família e a escola. Os dois sistemas precisam rever suas práticas. Assim fala a doutora Chris Rowan. Está um pouquinho, está dando microfonia, se precisar eu falo mais perto, mais alto para vocês. Então, em 2021, a doutora Chris Rowan fala assim, olha, e tinha 1 ano e pouco de pandemia só. Eu fui convidada pela PUC a dar aula para a formação de professores de redes municipais de ensino. E eu lembro que a PUC pediu para eu ministrar a disciplina Educação pós-pandemia. Para professores, diretores, secretários, monitores. E eu fiz a seguinte pergunta: depois da pandemia, melhorou ou piorou? Unânime. Todo mundo respondeu: está muito, muito pior. As crianças com muito mais dificuldade de concentração, muito mais dificuldade de aprendizagem.
Então, mas esse fenômeno não é fruto da pandemia, ele já vem desde que começou a geração que tem facilidade de ter dispositivos de telas na mão. Chris Rowan estuda isso desde 2007, ou seja, a geração Z e a geração Alfa, que são os nascidos de 2010 para cá, já cresceram tendo as telas como um bem de primeira necessidade. Então, a pandemia agravou, mas ela não foi a causadora. Então, pode passar para mim o próximo slide, por favor? Então, no ano passado, a diretora nos deu confirmou essa informação, né? A lei de 2025 fazia com que houvesse restrição do uso de celulares, de equipamentos de dispositivos de mão à disposição das crianças, dos alunos na educação básica. Na Secretaria de Educação, quando você entra no portal do MEC, eles dizem assim: diversos estudos apontam que o uso excessivo de telas, gravem essa palavra, excessivo, e a gente vai sair daqui hoje sabendo o que é excessivo, pode prejudicar o desempenho acadêmico, reduzir a interação social, aumentar o índice de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. Então, o MEC está dizendo assim, olha, nós estamos restringindo porque o uso excessivo pode. Eu, de cara, discordo do MEC. A ciência já confirmou, não pode. A palavra pode está errada. O uso excessivo de telas prejudica. O pode está errado. O uso excessivo de telas, a ciência confirma, não pode prejudicar, prejudica. Nós estamos falando excessivo. Tá? Aí, este ano, mês passado, sai o Estatuto da Criança e Adolescente Digital. Uma lei que vem com rigor de um Estatuto da Criança e Adolescente, responsabilizar plataformas, famílias, usuários, para proteger meninos e meninas. Vejam como está escrito. Para as famílias, o decreto prevê o acesso a ferramentas intuitivas e transparentes de supervisão da navegação, ou seja, os pais têm que supervisionar, os pais estão sendo responsabilizados. O objetivo é oferecer aos responsáveis o direito de guiar a jornada digital de meninos e meninas. Discordo. E vou contar para vocês por que eu discordo dessa lei. Com suporte tecnológico, ou seja, os pais têm que cuidar, os pais têm que supervisionar o uso das tecnologias pelos filhos. Por que você discorda, doutora Thalita? Eu vou dizer já por quê. Vamos lá. Doutora Chris Rowan, então, bióloga, terapeuta, foi a primeira pessoa com quem eu tive contato. Ela é canadense, estudiosa de crianças, terapeuta de criança, pesquisadora, e ela começou a estudar esse tema em 2007 e começou a publicar artigos, e ela conseguiu, 2012, 2013, fazer um artigo que sintetiza todas as descobertas naquela época da ciência. Ela pegou as dimensões que a ciência já conseguiu mapear de que há prejuízo e publicou um artigo com as 10 principais descobertas da ciência do risco, do impacto do uso de telas por crianças, adolescentes e jovens. Então, vamos lá. 10 pontos. Nesse slide tem os primeiros 5. Deficiências físicas. Já se sabe que há um aumento de crianças hipertensas, crianças com diabetes, crianças obesas, por estarem sentadas diante de uma tela quando deveriam estar correndo, pulando, subindo, brincando. Crianças na primeira infância, que deveriam estar se desenvolvendo fisicamente, ficam sentadas diante de um dispositivo de telas. E o que acontece é que a criança precisa, na primeira infância, até os 5 anos, desenvolver a noção de corporeidade, de musculatura
ampla, dos músculos amplos. Por isso a criança tem que correr, Uma das coisas que faz o cérebro desenvolver é o movimento físico, contato com a natureza. E a criança fica dentro de casa, sentada, assistindo uma tela, seja ela grande como uma TV, seja ela pequena como um computador, um tablet ou um celular. A noção de corporeidade da criança não se consolida na idade certa. E quando ela vai ser alfabetizada, compromete a alfabetização. A falta do uso da musculatura grande. De modo que hoje a gente vê meninas de 5º ano que não conseguem fazer letra cursiva, só faz letra bastão, e que a letra é mais feia do que de crianças de 1º ano de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, porque a musculatura não foi desenvolvida. Sem contar que compromete a alfabetização, porque a alfabetização depende dessa correlação da noção do cérebro e da corporeidade. Bom, Chris Rowan mostra que há danos cerebrais. O aumento da impulsividade, déficit de atenção, distúrbios de aprendizagem. Ela fala da privação do sono. Eu poderia gastar 45 minutos só falando do problema da privação do sono. Cada 1 hora de luminosidade das telas, e quando eu falo das telas, nesse caso são as telas que têm bateria, que não precisam estar ligadas na tomada. A televisão precisa estar ligada na tomada. Então, não estou falando da luminosidade da televisão. Eu estou falando da luminosidade do celular, do tablet, do computador, que conseguem funcionar não ligados à tomada. Essas telas que funcionam não ligadas à tomada, cada 1 hora de exposição compromete 15 minutos do sono. Qual é a média brasileira das crianças com menos de 10 anos expostas a telas? Menos de 10 anos. 5 horas. Qual é a média brasileira de adolescentes conectados? Até o ano passado era 7 horas. Esse ano, os dados já são de 8 horas. Ou seja, se ele fica 8 horas exposto à luminosidade de uma tela, cada 1 hora, 15 minutos, quantas horas de comprometimento de sono o adolescente vai ter? Quantas horas? Vamos fazer as contas. Cada 1 hora, 2 horas de comprometimento. Pelo menos. Só que você diz assim, não, mas meu filho está dormindo no mesmo horário. Mas o sono não é profundo, o sono não é restaurador, o sono não é o detox que o cérebro precisa. E, por não dormir o suficiente, os adolescentes não estão produzindo as substâncias protetivas contra depressão, ansiedade, síndrome do pânico e automutilação, entre outras coisas que a gente está vendo em abundância no meio dos adolescentes. Então, o sono, a privação do sono está relacionada ao aumento da depressão, aumento da ansiedade na faixa etária dos adolescentes. Para as crianças, a privação do sono impacta no desenvolvimento físico, no crescimento. Mas a privação do sono aumenta a violência. Porque quem não dorme profundamente e suficientemente, acorda de manhã irritado, predisposto a ser mais violento. Então, quando a gente fala de violência nas redes sociais, e é isso que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, está tentando proteger, a gente pensa naquele indivíduo que fica do lado de cada máquina, praticando violência. Praticando cyberbullying, praticando assédio sexual, praticando... Tem uma série de nomes, essas violências digitais, tudo em inglês. Só que a gente esquece que a criança que não dorme bem, o adolescente que não dorme bem, ele fica predisposto a se tornar violento. No dia seguinte, ele acorda irritadiço, respondão, briguento. Então... a ciência está sinalizando coisas que às vezes a gente nem percebe. Esses dias eu visitei uma mãe que me contou que ela não dá celular para o menino de 6º ano,
Mas a escola se comunica por WhatsApp, os grupos dos alunos conversam por WhatsApp. E ela falou, está aqui o meu número, mande as mensagens para o meu celular. E ela falou, professora, os meninos de 6º ano ficam trocando mensagem 1h da manhã, 2h da manhã. O que é isso? Agressão e violência. Então, privação do sono gera agressão e violência. Eles não são só alvos de violência por meio das redes. Eles também se tornam violentos. Doenças mentais, eu já falei, depressão, ansiedade, risco de suicídio. Baixo desempenho acadêmico. Sabe o que mais me impressiona? É que os pais pensam que o adolescente, a criança, o bebê de 1 aninho e meio, que já pega o celular e passa o dedinho para tirar as propagandas do YouTube quando ele quer assistir a galinha pintadinha, isso é sinônimo de inteligência, porque eles dominam a tecnologia. Ledo engano. Essas crianças e adolescentes são hiperestimulados, mas eles estão tendo perda cognitiva, eu vou falar já disso. Relações sociais precárias, o agravo do autismo, o que é isso? A Chris Rowan mostra que pais que não sabem que o bebê é autista e dão telas para o bebê, sem saber o diagnóstico que ele é autista, o autismo, que tem uma das características, a dificuldade de interação pessoal, de interação social, é agravado. Ele passa a querer só olhar tela e não interagir com humanos. A sonoridade dos equipamentos para o autista é melhor do que a sonoridade da voz humana. Isso é a linha do Canadá. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria já fala outra coisa. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que crianças normais, expostas a telas, desenvolvem comportamento autista sem ser autista. São duas coisas distintas. Desempregabilidade. Por que desempregabilidade, professora Thalita? Porque a geração Z, que cresceu se relacionando por meio de redes sociais, que cresceu se relacionando por meio da tecnologia, está agora chegando no mercado de trabalho. Quando um adolescente que cresceu se relacionando pela rede social tem a sua ideia contrariada na rede social por um colega, tem divergência de opinião de um colega, não gosta daquilo que o colega postou, o que ele faz? O que ele faz? Cancela, exclui, deleta. Só que esse adolescente está chegando no mercado de trabalho e ele tem que conviver com um chefe que pensa diferente dele. Ele tem que trabalhar em equipe com pessoas diferentes. E ele cresceu sem lidar com diferente, porque a intolerância nas redes é muito grande. E o mercado de trabalho está excluindo uma geração que está batendo a porta e que não sabe trabalhar em equipe, respeitar a hierarquia, respeitar a liderança. O ano passado, quando saiu a lei restringindo o celular, eu fui falar em Blumenau para uma escola de pais igual a essa, um auditório cheio igual a esse. E quando eu terminei de falar, se levantou um senhor bem no corredor e disse assim, eu sou empresário aqui em Blumenau. Eu dei uma ordem para o meu RH, não contrate ninguém com menos de 35 anos. É uma geração mimimi. É uma geração problemática, sem inteligência emocional, não sabe respeitar, não sabe trabalhar em equipe. A senhora está falando exatamente o que eu estou fazendo aqui na minha empresa. Fenômenos de transferência de jogos e pornografia. Eu não vou falar de conteúdo, porque vocês sabem que é errado. Eu não falo de conteúdo, eu falo do equipamento, do meio. O meio é altamente viciante. Os meninos predominantemente preferem jogos e as meninas predominantemente preferem redes sociais. Os estudos da Chris Rowan mostram que adolescentes que jogam videogames expostos a exames de imagem do cérebro tem esta região do cérebro sinalizada aqui, o lobo pré-frontal, afinada como de idosos. Vou repetir. Adolescentes que jogam videogames
tem a região do cérebro, do córtex pré-frontal, que é a última parte que amadurece. O amadurecimento do cérebro vem de trás para frente. Essa é a última parte que amadurece por volta dos 22, 23, 24 anos. Adolescentes viciados em videogames têm o cérebro atrofiado como de idosos. E o que é responsável essa parte aqui do cérebro? É responsável por tomada de decisões, controle de impulso, comportamento social, regulação emocional, planejamento, raciocínio flexível, atenção concentrada, inibição comportamental, autocontrole, autorregulação. Por isso que a gente vê adolescentes de 35 anos. Dificuldade de prestar atenção, de se concentrar, de ter foco. O uso de videogames, né, a pesquisa uma das pesquisas que fala disso mostra o seguinte: uma pesquisa de Yahoo, em 2015, descobriu que os jogadores moderados, que jogam menos de 4 horas por dia, menos de 4 horas. Qual é a média dos adolescentes brasileiros? Qual é a média? 8 horas. Quem joga menos de 4 horas apresenta aumento do comportamento de risco para sexo, direção imprudente, drogas, álcool, tabagismo, maior rebeldia, diminuição da função executiva, diminuição da atenção, da memória, da concentração. Por isso que a gente está dizendo que eles estão com mais dificuldade de aprendizagem, porque a aprendizagem depende de concentração, de atenção, de foco. Jogadores assíduos que jogam mais de 4 horas têm uma incidência 4 a 5 vezes maior que esses efeitos observados. Ou seja, quem joga menos de 4 horas já tem comprometimento. Quem joga mais de 4 horas quadruplica, quintuplica estes comportamentos de risco. Mas em 2020, o mundo foi sacudido pelas publicações deste neurocientista francês. O livro dele foi publicado aqui no Brasil. Um cientista que avisou para a gente que esta geração é a geração cujos filhos têm o QI inferior ao dos seus pais, o efeito Flynn. E ele publicou, e nós temos em português, o livro da Igreja Adventista, exatamente sobre esse tema. O século XX viu o QI das gerações ser superior ao da geração que lhe antecedeu. E o estudioso que estudou isso, Flynn, ele chamou de efeito, foi chamado então pela psicologia de efeito Flynn, quando os filhos têm, por efeito do ambiente, da nutrição, das oportunidades, dos estímulos, o QI mais elevado que a geração que o antecede. No século XXI, nós estamos com o efeito Flynn reverso. A geração alfa tem o QI inferior da geração Z, e a geração Z, dos pais da geração alfa, tem o QI inferior da geração que lhe antecede. Então, o século XXI, nós estamos tendo um declínio. E olhem só o que Michel Desmouget afirmou. Quanto mais os alunos assistem à televisão, jogam videogames, utilizam o smartphone, mais são ativos nas redes sociais, mais as notas despencam. Mesmo o computador doméstico, cuja potência educativa nos proclamam sem cessar, não exerce nenhuma ação positiva sobre a performance escolar. Quanto mais os estados investem em tecnologia da informação e da comunicação para o ensino, as famosas TICs, mais o desempenho dos alunos cai. Em 2009, a Finlândia, o país que tem um dos melhores desempenhos no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, desenvolveu uma política pública, um tablet para cada criança, um para cada um era a política. Cada criança que se matriculava em 2009 recebia um tablet, um notebook. Em 2020, foi o primeiro país a tirar de
toda a educação básica, de 1º ao 9º ano, nada de telas. Por quê? Porque eles perceberam que a nota no PISA estava começando a despencar. Canadá percebeu, Estados Unidos percebeu, enquanto que os países da Ásia continuam se mantendo lá em cima, porque fazem restrição ao uso de telas. Em 2021, a China proibiu o uso de internet para menores de 18 anos. E para maiores de 18 anos, somente 1h30 por semana. Porque eles perceberam que os jovens estavam declinando na capacidade cognitiva. E a China quer dominar o mundo e precisa de homens fortes. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos relatam um declínio no desempenho acadêmico em alfabetização, ciências e matemática. Por quê? A Coreia do Sul cunhou recentemente o termo demência digital para descrever o que está se tornando um fenômeno causalmente ligadas ao uso excessivo de tecnologia. Demência digital. Por isso que eu não concordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque os pais, controlando o acesso, se tranquilizam. Quando o problema não é o conteúdo que seu filho vê. O problema é que o dispositivo é altamente viciante. Todo dispositivo é feito para viciar. Pesquisas crescentes indicam os perigos iminentes do Wi-Fi e dos celulares para a saúde humana, bem como taxas crescentes de doenças mentais associadas ao uso excessivo da tecnologia, como TDAH, autismo e dependência tecnológica. Outros estudos demonstram que crianças que têm uso irrestrito de tecnologia em casa frequentemente chegam à escola privada de sono, o que impacta o desempenho acadêmico. E aí vem a minha preocupação. Por isso que eu tenho um pé atrás com ECA. No entanto, pesquisas indicam que pais e professores continuam a favorecer o uso irrestrito da tecnologia. Ah, eu ponho um controle parental, eu sei o que meu filho está vendo, então eu me tranquilizo. Não! Não é o conteúdo só o problema. O tempo que seu filho fica diante de uma tela compromete o sono, mexe com a configuração do cérebro. Essa brasileira, Michele Zucchello, fez uma entrevista, fez uma live com o Dr. José Martins Filho. Quem é o Dr. José Martins Filho? Dr. José Martins Filho ele é pós-doutor em pediatria, foi reitor da Unicamp por 2 mandatos, e ele fez uma live com essa brasileira que mora no Chile. Ela mudou para o Chile em 2015. E ela foi... casas dos pacientes. Não viu brinquedos na sala. Ela viu as crianças dentro do quarto jogando. E ela começou a pesquisar. Não encontrou nada em português. Não encontrou nada no Chile. E encontrou nos Estados Unidos uma cientista que mostrava exatamente isso que agora o mundo está começando a descobrir. E ela afirma o seguinte: as telas geram dependência química. Nos mesmos lugarzinhos que a dependência química atua, o vício em telas atua. Os aplicativos só são liberados no mercado, por isso que eu digo, o problema não é o conteúdo, o problema é o meio. Eu sei o que meu filho vê. O problema não é o conteúdo, o problema é o meio. Porque todos os aplicativos são feitos
para, nos primeiros 3 minutos, dilatar a pupila, aumentar a pressão sanguínea, aumentar o açúcar no sangue, gerando um grau de dopamina muito alto. O grau de dopamina que geram essas telas, seja jogos, seja filminho, seja redes sociais, nada mais consegue competir com elas. Então, o pai e a mãe, para entreter a criança, dá um tablet. Porque assim eles têm tempo para eles. Estão terceirizando a atenção, dando um tablet. Num primeiro momento, nenhuma criança prefere um tablet à companhia dos pais. Num primeiro momento, nenhuma criança prefere um celular à companhia dos pais. No instante em que você der o celular ou o tablet, no segundo momento, ele não quer mais a companhia dos pais. Você vai ouvir a palestra da doutora Thalita, vai chegar domingo, vai bater na porta do quarto do seu filho com uma bola e vai dizer assim, filho, vamos jogar bola ali na praça? O seu filho vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Não, porque a dopamina que o jogo na tela dá para ele é muito mais alta do que jogar bola com você. O grau de dopamina que gera essas telas interativas é altíssimo, de modo que nada mais consegue competir. A criança não vai mais querer brincar com uma bola, um lego, uma boneca, porque nada gera prazer tão rápido quanto aquela interatividade. Deu para vocês entenderem que o problema não é o conteúdo. O conteúdo é nocivo? É. Tem pornografia, tem violência, tem pedofilia, tem um monte de coisa por trás de jogos, perigo do Roblox, tudo isso, mas a gente pensa que o perigo é esse. Então, quando chega o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tranquiliza. Bom, agora eu tenho um mecanismo de controle. Criança pode entrar? Pode, desde que o pai autorize. E nós vamos ver o que a ciência está mostrando. É muito mais preocupante do que a professora Thalita pode falar para vocês hoje à noite. Dmitry Kistiakis é um chefe de pediatria, diretor de pediatria do Hospital de Seattle, e ele fez uma pesquisa e ele mostrou que cada 1 hora de desenho infantil para crianças com menos de 3 anos, 10% de chance de desenvolver déficit de atenção. 2 horas, 20%. 3 horas, 30%. Quando é que isso vai aparecer? Quando chegar no primeiro ano, para ser alfabetizado. E aí a escola vai chamar e dizer assim, precisa levar num neuropediatra, precisa levar num neuropsicólogo, fazer uma avaliação, arranjar um laudo. Mas foi antes dos 3 anos. Porque eu vou em escolas que têm telas grandes nas salas da educação infantil e que em algum momento as professoras colocam desenhos para as crianças assistirem. Elas estão jogando adubo naquilo que a professora... E a gente gosta porque a criança fica ali paradinha, entretida, não está dando trabalho. Caminhando para o final. Em 2024, este psicólogo americano lançou esse livro. Para mim, outro tema, quando ele se deparou com o fenômeno de uma adolescência, a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Se tornou best-seller do New York Times. E ele diz assim, as crianças e os adolescentes estão em perigo
cognição, na aprendizagem, tem impacto nas relações sociais. E ele dedica um capítulo para escrever sobre a espiritualidade. E ele diz assim: eu sou ateu, mas eu tiro a minha roupa de cientista ateu para me valer de termos da religiosidade planetária. Esse está impactando adolescentes e adultos. E ele diz assim: adultos que dizem, eu tenho controle, eu sei usar. O vício se chama nomofobia. Como é que você sabe que você é nomofóbico? Sai de casa sem o celular. Esquece o celular em casa. Se você ficar aflito, você já está homofóbica. Quanto é excessivo? Então vamos terminar. Quanto é excessivo? Qual é a média brasileira de crianças? 5 horas. De adolescentes? 8 horas. Quanto é excessivo? Em 2019, a Sociedade Canadense de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, se reuniram e fizeram essa tabela. Eu estava estudando esse tema. O Instituto da Kisoa, lá do Canadá, publicou. Opa, que beleza! É fácil de entender. Está em inglês, mas é fácil de entender. A primeira coluna são as idades. A segunda coluna é quanto tempo. A terceira é o tipo de dispositivo. Então, ali, programa de TV não violento, videogames não violentos, videogames violentos, dispositivos de mãos celulares e violência e pornografia. Então, aqui nunca, né? Nunca. Aqui começa os dispositivos de mão, celular. Qual a idade que deve ser dado o celular de acordo com essa tabela? A partir de que idade? 13 anos. E qual é o limite para ter saúde? 2 horas de todas as telas. Ok? Então, até os 2 anos, nada de neve. A partir dos 3 anos, 1 hora por dia só de TV. A partir de 6 anos, 2 horas de TV e videogame, sendo só 30 minutos de videogame. Se alguém conseguir deixar só 30 minutos, eu dou uma coroa de louro, de prêmio. Mas vamos lá. 2 horas no total e 2 horas no total. De 13 a 18 anos. A partir disso daqui, há comprometimento da saúde. Física, mental, emocional, da cognição, de tudo. Tá? Então tá bom. Só que em 2020, Michel Demouget publicou aquele livro e disse o seguinte: neurocientista francês, para ter saúde mental antes dos 6 anos, nunca. De 6 a 12 anos, no máximo 30 minutos. De todas as telas. Além dos 12 anos, no máximo 60 minutos. Quer ter saúde mental? Eu tenho mais de 12 anos. Quer ter saúde mental? 60 minutos. Porque isso não é um problema só das crianças. Isso é um problema dos adultos. Há um livro, foi o primeiro livro que eu ganhei do meu irmão. Meu irmão é doutor em psicobiologia pela USP. Normalmente nós fazemos palestras juntos. Ele explica o que acontece no cérebro. Ele tem do lado da neurociência, ele é neurocientista. E ele me deu um livro em 2011, do Nicholas Kerr, que se chama O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Um homem maduro, escritor, jornalista, começou a perceber que a capacidade de concentração dele estava diminuindo. Ele lia um artigo, daqui a pouco tinha que ler de novo porque não tinha entendido. Daqui a pouco tinha que ler de novo o mesmo parágrafo. O que está dizendo aqui mesmo? E ele ligou para os amigos dele e falou assim: vocês estão sentindo isso? 2010 ele escreveu. Foi traduzido para o português em 2011 e eu recebi ele em 2012.
Vocês estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo? A minha capacidade de concentração está diminuindo. Eu leio e ele começou a pesquisar como se dá o processo de leitura. E ele começou a pesquisar o que a internet está fazendo com a nossa capacidade de interpretação, de compreensão, cognição. E ele fala, eu estou perdendo a minha capacidade de concentração e contemplação. Um adulto. E daí fizeram muitas críticas ao Temujin, porque ele foi muito duro. O livro dele, ele reconhece, eu fui ácido, eu fui duro, porque é um caso sério. E é milhões e bilhões envolvidos. E aí disseram, você só fez apontar o problema, não deu solução. E aí em 2024 ele escreveu esse livro, apontando a solução. Qual é a solução para você reverter e não criar cretinos digitais? Também tem esse livro. Qual é a solução para reverter o cenário? Como é que é o nome do livro? Faça os livros. Para não criar cretinos digitais. Então, terminando. Sugestões práticas. Primeira sugestão prática. Dê livros. Não gosto de ler. Primeira coisa, se eles não veem os pais lendo, dificilmente eles vão desenvolver gosto, prazer e hábito de leitura. Professores, eu gosto de ler. Compre um tema que você goste. Lê 5 minutos, uma semana, 5 minutos todos os dias. Na semana seguinte, 7 minutos todos os dias. Na outra semana, 10 minutos todos os dias. Até chegar no ideal de 20 minutos por dia de leitura. Leitura silenciosa, para compreender o que está lendo. Dê livros para os seus filhos, se vocês não querem formar cretinos digitais. Primeira sugestão. Agora eu vou dar mais 10 sugestões. Ou a criança lê muito, ou ela terá que se contentar com uma linguagem empobrecida, com uma inteligência parcialmente mutilada. A leitura aumenta a inteligência, enriquece a linguagem, acumula conhecimento, estimula a criatividade, desenvolve habilidades socioemocionais, é um poderoso remédio contra o fracasso escolar. Então, primeira sugestão. Se alguém é viciado em álcool, você diz para ele assim, toma um golinho só hoje. Amanhã você toma mais um golinho. Depois da manhã você toma mais um golinho. Você diminui a quantidade. Ou você o abstém de álcool. Como é que a clínica de recuperação faz? Dá um pouquinho de álcool no dia ou fazem abstinência? Abstinência. Eu sou a favor da abstinência. Professora, meu filho está viciado. Abstinência. 4 semanas para se curar. 4 semanas. Esses dias eu fui falar um grande auditório sobre esse assunto e uma professora no final falou para mim assim, eu sou professora do 6º ano aqui na prefeitura. Quando entrou a lei para tirar o celular das escolas, eu tinha uma aluna de 6º ano que não conseguia ficar sem o celular. E eu dizia para ela, guarda o celular. Quando ela guardava o celular, ela começava a tremer, como uma alcoólatra crise de abstinência. Tremia. Delírio tremendo. Crise de abstinência. O que é? O cérebro já está dependente do excesso de dopamina. Há muitas coisas que eu queria falar sobre o cérebro e tal, mas não vem ao caso. Para a gente ir na parte prática agora das sugestões de solução. Você vai dizer assim, professor, eu trabalho com telas. Trabalho com telas. A diretora faz trabalho com telas. Como é que a gente vai fazer para solucionar isso? E se o meu filho já está viciado em videogames, como é que a gente vai fazer para solucionar isso? Então, eu também não quero, como Michel Piaget, só apontar o problema. Eu quero apresentar a solução. Então, vamos lá. Primeira solução. Avalie como está o uso do celular da sua família. Como está o seu uso? Você trabalha com tela? Chegou em casa,
desliga tudo. Chegou em casa, guarda. Chegou em casa, não liga. Segunda dica. Contato com a natureza. A natureza tem poder de fazer detox no nosso cérebro. Trabalha com telas, arranja um jeito de caminhar na grama, de olhar o verde, de andar na praça, de caminhar no bosque, de ficar 1 hora por semana, pelo menos, contemplando a natureza. A natureza é uma dos remédios. Trabalha com telas, gaste tempo contemplando a natureza para o seu cérebro ser desintoxicado. Contato com a natureza. As crianças pequenas precisam de contato. Por quê? Esqueci de falar. Lembre-se que eu mostrei o slide do doutor Dmitry, que é chefe de pediatria, ele falou sobre crianças que assistem desenho animado. Aí um pai levanta e fala, mas professora, eu comprei DVD das histórias bíblicas. Não interessa. Não é o conteúdo. O cérebro da criança de 3 anos está em desenvolvimento e não pode ver as imagens do desenho animado na sequência que o desenho animado é projetado. O desenho animado tem uma sequência, um time para funcionar e tem cores que não são compatíveis com a natureza. A criança com menos de 3 anos precisa ter contato com a natureza. O cérebro da criança precisa ter contato com a natureza. E o ritmo da natureza não é o ritmo de uma imagem de desenho animado. O desenho animado ele tem um time para prender a atenção da criança, que é incompatível com o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, contato com a natureza. Terceira coisa. Música de qualidade. Lembre-se que eu falei dos adolescentes que têm o córtex pré-frontal afinado por jogarem. Estudar um instrumento musical ajuda a restaurar o que foi danificado. Graças a Deus que ele remédio de nossos erros. E mais uma coisa, atividade física, prática de esporte. Prática de um desporto. Então, põe seu filho para acostumar a jogar videogame, praticar um esporte, para aprender um instrumento musical. Não adianta você tirar ela e oferecer algo. Não quero, gosto. Enquanto você estiver responsável por ele, o Estatuto da Criança e do Adolescente está aqui responsabilizando. Você tem que zelar pela saúde física, mental, emocional. Leitura de livros, já falei. Jogos de tabuleiro. Professora, como é que vai fazer? Família disfuncional não tem lazer junto. Então, ressuscita o dominó para brincar com seus filhos. Minha família tem o hábito de vez em quando se reunir para jogar jogos que estimulem o raciocínio. Mas jogos de tabuleiro, não jogos delas. A gente ri, produz endorfina. Quarto sem tela, nada de televisão no quarto, nada de computador no quarto, nada de celular no quarto. Eu não falei algo que já está bem evidente nos estudos, mas a Cris não fala sobre isso. Eu não falo que eu sou da educação, eu sou da educação. Esses dispositivos que funcionam com essas baterias, eles emitem radiação. Quando você dorme no celular dentro do quarto, você está exposto ao ambiente de radiação. Já estudos mostram o aumento de câncer em crianças que fazem uso de telas. Conversas em família, sem dispositivo eletrônico. Aqui a hora das coisas. Há um psicólogo brasileiro que fala sobre esse tema e ele diz: exercício da gratidão. Essa geração C, alfa,
nascido de 2002 para cá é uma geração ingrata. Não sabe agradecer. É uma geração insatisfeita. É uma geração insaciável. E nós precisamos ensiná-los assim. Então, Léo Freiman diz assim, no final do dia, reúne seus filhos sem telas e pede, qual motivo você tem de ser grato hoje? Representa um motivo de gratidão para o dia de hoje. O exercício da gratidão é uma sugestão do Léo Freiman. Muito. Nunca usar grátis antes de ir para a escola. Nunca usar 1h30 antes de dormir. Nós, adultos, 1h30 antes de dormir, a gente tem que desligar as telas. Lembre-se, a luminosidade compromete nosso sono. A gente pode dormir no horário que tem um sono restaurador. Nunca à noite, antes de deitar. Quando usar uma de cada vez, preciso usar uma de cada vez. Menos telas, mais vida. Os estudos recentes aumentaram a idade para dar celular para 14 anos. Antes dos 14 anos, nada para ter saúde. Perguntas? Atrás tem uma pergunta. Eu podia também falar sobre séries. Tem muito adulto que fala de séries. Já estudei e mostro o que a série faz no cérebro. Tem muita coisa que a ciência fala. E eu vou dizer uma coisa para vocês com muito carinho. É pior do que o que eu consigo mostrar para vocês hoje. O cenário é mais desafiador. Eu falo como educadora. Eu não sou da área da saúde. Eu sou uma estudiosa do tema. E fui estudar porque percebi nas escolas que eu dava o declínio, a dificuldade dos adolescentes de ler, entender o que estão lendo. Em 2010, eu escrevi para fazer bem nos meus alunos em 5 escolas de ensino médio coordenava 12 escolas, 5 de ensino médio. E eu tinha que sair do ensino superior e fazer o Enem, entender a lógica do Enem. E ao chegar lá, eu pude perceber que os alunos liam as questões do Enem, mas não entendiam o que estava falando. O que está acontecendo? Então, eu sou uma estudiosa, mas eu sou educadora. Eu sou educação. Talvez, se o meu irmão tivesse como um neurocientista, ele poderia mostrar para vocês com mais clareza o lado do cérebro, né? Como é grave. Mas eu espero ter mostrado para vocês essa preocupação para que a gente possa, de fato, despertar o tema que a lei está mostrando. A preocupação, mas mesmo assim, minha opinião ainda está quem? Porque o certo seria dizer para todo mundo, antes dos 14 anos, que não deveria usar telas, celulares. Pois não. Boa noite. Boa noite. A senhora falou sobre músicas, né? E eu queria trazer algo assim só para como informação. Minha esposa trabalha como professora da rede municipal de ensino aqui do município. E esse ano ela está trabalhando nas duas escolas a questão de música dentro da sala de aula. E a gente conversa com casa e ela diz que a dificuldade de as crianças entenderem o que é música hoje, ou uma boa música. Ela disse que ela está numa escola do interior do município e as crianças nos primeiros anos não sabem o que é bossa nova, não sabem o que é um samba, ao contrário, as crianças estão pedindo, bota a musiquinha do joguinho tal, ou aquela musiquinha do youtuber tal, e eles não têm isso, eles não podem. Excelente contribuição. Obrigado. Porque as músicas, entre aspas, não são música. Funk, mexem com o mesmo mecanismo de dopamina. Elas são feitas. Elas não são. Tem um crítico que fala, não são músicas. Isso não é música. Mas o que uma pessoa que está viciada em dopamina passa a gostar é de funk.
Porque está mexendo nos mesmos sistemas dopaminérgicos do vício. Então, apreciar uma música passa a ser difícil. Porque eles querem coisa que dê a dopamina. A dopamina é a substância de querer mais. Não é do prazer, é do querer mais. Que predispõe ao vício. Então, você colocou muito bem. Até a música, por isso que eu digo estudar o instrumento musical. Porque até a música também está sendo feita para viciar. Para mesmo sistema viciante. Essas músicas, né? Eu estou dizendo esses batidões, essas coisas assim. Mas boa contribuição. Outra pergunta? Pois não. Oi, doutora. Eu trabalho com carreiras há 17 anos já e corroboro com a narrativa da doutora quando ela traz que essa geração alfa, perdão da palavra, ela vem se mostrando um pouco mais burra, né? Desculpa, mas, enfim, eu entrevisto pessoas de geração Y, geração Z, geração alfa e é muito nítido. Falta de cognição em vários, não consegue formular, enfim. Eu tenho uma menina de 8 anos aqui e um menino de 15. E para minha menina de 8, está muito claro que o mundo dela com os seus 20 e poucos anos vai ser um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. Trata-se muito que a doença do século é a ansiedade atrelada ao uso excessivo de telas, enfim. Como é que eu lido hoje com uma menina de 8 anos que precisa estar de alguma forma antenada, de alguma forma, tá, doutora? É importante, porque, por exemplo, a carreira dela não existe ainda. O emprego que ela vai ter com seus 20 e poucos anos possivelmente não exista. E tudo isso está muito atrelado à revolução tecnológica que a gente passa e a gente vai presenciar. Como que eu consigo lidar com essa situação? Então, o que eu diria? Primeira coisa, ela pode obter toda a informação que ela precisa lendo. E não precisa ser fazendo. Naquele livro que eu mostrei, o Raça ao Ser, o Michel Deluge afirma que o cérebro distingue quando está lendo num Kindle e quando está lendo em papel. Faz diferença. Então, ela precisa de informação. Só que os estudos mostram que se uma criança cresce sem usar tecnologia, quando chegar aos 17 anos, transição da adolescência para a juventude, e for dar acesso à tecnologia, tudo que ele precisar aprender sobre tecnologia, aprende hoje. Em contrapartida, se cresceu com a tecnologia 17 anos, já tem lesões irreversíveis no cérebro. Deu para entender? Outra coisa, inteligência artificial. Há um estudo em Harvard, no MIT, que mostra que jovens que fazem uso da inteligência artificial para estudar estão tendo sombras escuras no cérebro de áreas que estão sendo desativadas. E aí vem a palavra que você falou, o artigo diz, estão emburrecendo. Então, o que vem pela frente é preocupante. Porém, eu tenho certeza, você trabalha com isso, que aqueles que tiverem conhecimento adquirido, principalmente no meio de leitura, capacidade de ler e interpretar, criatividade, quem lê desenvolve criatividade, imaginação. Quando você lê um romance, você imagina. Quando você lê uma história infantil, você imagina. Você desenvolve as áreas do cérebro da criatividade. Quem recebe pronto o vídeo, ele não imagina, ele só consome. Então, no futuro, esses que tiverem esse tipo de competências, além das competências socioemocionais que são extremamente necessárias e urgentes, serão os que vão se destacar. Então, não é quem sabe mexer na tecnologia, porque eu domino da tecnologia, um adolescente que nunca mexeu na tecnologia de um mês a
eu diria, ofereça para essa menina as ferramentas para ela distinguir entre o que é certo e errado, a capacidade de ler o que está lendo e de julgar o que está lendo, se é verdade, se não é verdade, se é correto, se não é correto. Leitura de mundo. Isso, gente, daqui a pouquinho tempo, quem tiver essas ferramentas de competências intelectuais vai se destacar, porque é isso que você falou, está entendendo? A palavra é enlouquecer, uma geração está enlouquecendo. Mais uma, professora, já chegamos no tempo de você. Não, tem uma aqui. A minha filha tem 12 anos. É o primeiro ano dela com celular. Completou 12 anos em novembro. E só foi dar o celular depois de uma conversa mesa da manhã para precisar sozinha 2 vezes por semana. Durante muito tempo eu fui criticada por não dar o celular para ela. Então a minha pergunta é: o celular é meio de comunicação? Porque foi o que aconteceu conosco. A gente cortou a aplicação do telefone fixo na residência, porque existem as linhas, porém a gente também precisava desse contato com ela, no caminho, no dia da atividade física dela, que ela não está mais conosco, ela vai com uma coleguinha, então a gente precisou por conta disso. No controle parental, como você comentou, a gente tem esse controle parental com uma hora e meia de disponibilidade para ela de uso do celular durante o dia, e nessa 1h30, todos os aplicativos. Eu não tenho rede social, ela sabe só vai ter rede social após os 16 anos, ou 15, já entendeu quanto a gente consegue esticar isso. E ela também não tem nenhum dispositivo que libere os vídeos rápidos, por exemplo, os shorts do YouTube, que está bloqueado para ela também, e tudo mais. Eu vejo uma criança com uma atividade intelectual muito diferente. Não é ser mais inteligente, é ser mais capaz de discernir. É isso que eu percebi. E o que eu tentei fazer durante 12 anos foi preservar a infância dela. E era isso que eu dizia para ela, né? Mas nessa necessidade de comunicação, a gente não tinha como liberar só o telefone, né? Pelo menos a gente começou a estudar. Então, eu percebi que como meio de comunicação. Como meio de comunicação, a gente, eu diria para vocês que o problema é principalmente o entretenimento. Redes sociais, TikTok é o pior de todos. Jogos então tem sensação. Mas o uso como meio de comunicação. Deixa eu só falar uma coisa. Posso falar só mais 2 coisas? Rapidinho. Foi feito um estudo sobre a atenção. 3 grupos de alunos tinham que responder uma prova de matemática, problemas de matemática. Adolescentes para jovens, 16 anos, 15, 16 anos. Um grupo tinha que deixar o celular numa outra sala, e a diretora falou sobre isso. Outro grupo tinha que deixar o celular na própria sala, e outro grupo podia deixar o celular em cima da mesa desligado. E isso eu respondendo também a sua questão. Desligado. Os 3 grupos teve pior desempenho. É o que tinha o celular na mesa desligado. Por quê? Porque só a presença do celular tira a atenção e o foco. Então, é lógico que a gente está falando principalmente do uso do entretenimento. O uso da comunicação, e a segunda história que eu vou contar. Nós delegamos ao celular, para nós adultos, funções que antes eram nossas, do nosso cérebro. Antigamente, para você ir para a cidade nova, você tinha que olhar de mapa, de papel, tentar se localizar. Eu, particularmente, olho de lá do nosso sol. O sol passa para cá, então nós temos que ir para cá, que é o oeste. Eu tenho esse hábito até hoje. Um estudo feito com taxistas de Nova York, depois que foi inventado o Waze, a região do cérebro responsável pela localização espacial e geográfica dos taxistas de Nova York atrofiou. Porque nós estamos delegando funções ao celular. Então, o que eu estou dizendo para vocês é,
Se possível, deixe de jogar o celular só aos 14, mas por uma necessidade, restringe de fato, porque o entretenimento é o que é viciante, não é conversar. Apesar de que o WhatsApp é um bombardeio de mensagens, come tempo, mas o conversar não é um problema. O problema é a distração, falta de foco, hiperestimulação. Tá? Então, que vocês usem essas informações hoje à noite com sabedoria, autoavaliando-se, avaliando a sua dinâmica familiar e promovendo a saúde e o bem-estar dos nossos filhos, para que não haja o envelhecimento das nossas gerações. Obrigada.